Ê, Caixinha, viu? Viu? Ou você barrava quem tinha que barrar, ou então a corda ia estourar para o seu lado. Vamos falar da vitória do Santos contra o Água Santa. Vamos falar do rendimento do Neymar e pegando como gancho aqui um debate que rolou ontem do pós-jogo da TNT no último lance. Já é para convocar o Neymar? Quarto jogo seguido, terceiro como titular, consecutivo, gol, assistência. E aí, tem que chamar? Tem data FIFA mês que vem. E eu também queria falar, não do clássico Palmeiras e São Paulo, porque eu não consegui assistir, mas de uma fala específica do Abel na coletiva. Dá pra gente pegar esse assunto no finalzinho do vídeo também. Like, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente. Semana começando rumo a 320 mil inscritos por aqui. Segunda-feira, semana começa e é a semana que você... vou tocar um projeto, vou iniciar na segunda-feira, vou recomeçar na segunda-feira. Quanta gente faz isso, né? Quantas vezes a gente faz isso? Começa no inglês ou recomeça no inglês, porque o método BWay do professor Jonas Bressan não é só para quem é iniciante, para quem está do zero, mas até você que já tem alguma noção de inglês e não tem aquela fluência, tá travado. O método BWay, o mais vendido da internet, super avaliado, do craque professor Jonas Bressan, vai mudar a sua vida, a sua carreira. É muito importante o inglês para todas as profissões. Então aproveita essa dica. Você vai me agradecer essa dica. Link na descrição e no comentário fixado deste vídeo. Sabe que horas são, gente? 1h24 da manhã. Eu acabei de chegar da Vila Belmiro, acabei de chegar em casa. E nessa segunda-feira eu tenho uma viagem logo cedo, então a hora de gravar o vídeo é essa. E eu não vou ter tempo de ver Palmeiras e São Paulo. Eu só vi o primeiro tempo na Vila, na cabine da Vila, e não vi o segundo tempo. Eu gostaria muito de dividir o vídeo nesses dois jogos hoje, mas infelizmente por questão de horário não foi possível. Então, o jogo que eu vi, que eu narrei durante 90 minutos foi Santos e Água Santa, e eu quero falar disso aqui no vídeo. Antes de falar de Neymar, gol, assistência, seleção, tem que convocar, não tem que convocar, que estágio está o Neymar, ele já está com ritmo, ele já evoluiu, ele já isso, aquilo. Antes, é preciso falar sobre Pedro Caixinha e a escalação do Santos. Eu disse aqui no vídeo da quinta-feira que a boa estratégia montada para Itaquera foi sabotada pelas escolhas do Caixinha em jogadores que já não vinham dando resposta desde o início da temporada. Alguma teimosia, acho que um certo nível de teimosia até do Pedro Caixinha com o Léo Godoy, com o João Basso. Mas o João Basso me dá uma linha alta de defesa, eu quero a minha linha de defesa do meio campo, o João Basso consegue me entregar isso, o Gil não. Só que ele te entrega isso e não te entrega o básico, que é antecipar-se, por exemplo, a um atacante num cruzamento que vem da direita. Enfim, então não compensa, né? Se você tem mais prejuízo do que benefício, não compensa. Teimosia do Pituca, que vem mal há, 6, 8 meses, pelo menos, e que não marcou, nem apoiou, não fez absolutamente nada em Itaquera. Então, eu disse aqui, olha, ou o Caixinha toma decisões difíceis, barrar o capitão do time, que é o Pituca, seja qual for o capitão, nunca é uma decisão fácil do ponto de vista de gestão de grupo. Você está barrando uma liderança, o capitão do time, delicado. Mas chega um momento, cara, que você... E faz parte da vida do comandante, né? Da vida do líder, da vida do chefe. Tomar decisões difíceis, tomar decisões que vão agradar alguns e desagradar outros. Mas sempre em prol do trabalho, do resultado. Questões profissionais e não pessoais. Então, barrar o capitão do time gera alguma consequência interna? É possível que sim. Mas se você está respaldado pelo campo, uma coisa. Se você precisa ali ver que o teu trabalho está ameaçado, a tua ideia, a postura do time, o comportamento do time em Itaquera foi muito bom. A ideia do Caixinha para o jogo foi ótima. Mas você escolheu caras que não estão dando resposta, então barra os caras. É simples assim. Eu usei o exemplo na quinta-feira. Na sua empresa, se você faz parte de uma equipe e essa equipe não dá resultado, você vai para a rua. Ou você é mudado de equipe, ou você é rebaixado de posto, rebaixado de função, ou vai pra rua. No caso do jogador de futebol, ele perde a titularidade. No caso do cara que é titular, vem mal, amigão. Valeu. Tem outro cara do banco aí pedindo passagem. Então ontem o Caixinha fez mudanças necessárias.
Os que entraram foram necessariamente bem? Vamos lá. Sherman. O Sherman é claramente um jogador de mais recursos do que o Léo Godoy. Claramente. O Léo Godoy, ele tem dificuldades para jogar nesse nível de elite, de primeira divisão. O Sherman é jovem, tem mais técnica do que o Léo Godoy. Me pareceu ontem muito ansioso, muito nervoso, né? Tem aquela bola que ele fura, tem o chute que ele manda na arquibancada. Eu acho que o Sherman precisa de sequência. Não é nem só para a gente avaliá-lo melhor, porque tá claro que hoje ele é o melhor lateral direito do elenco. O Aderlan sabe a situação aí, o Rainer já foi embora, o Léo Godoy é o Léo Godoy. Agora, o ponto é a gente precisa que o Sherman tenha sequência para ganhar confiança, regularidade, entrosamento. E aí, naturalmente, ele, ao se sentir mais estável, mais seguro na posição, ele vai ter um comportamento também muito mais firme em campo. Que mais? O Gil não pode sair do time. Caixinha, beleza, você tinha uma ideia lá atrás de linha alta, de defesa, o Gil não ia te entregar, tem quase 40 anos, ele é o melhor zagueiro que você tem. Não tem como abrir mão de um cara como o Gil. Não tem jeito. O Zé Ivaldo é um cara que está entregando até agora mais do que eu imaginava, não sei se ele vai entregar nesse nível quando chegar ao Campeonato Brasileiro. Eu tenho algumas dúvidas em relação à qualidade técnica do Zé Ivaldo. Mas é um zagueiro que transpira, que está entregando, que às vezes se aventura no ataque. Assim, eu tenho gostado muito do comportamento do Zé Ivaldo. Zagueiro, né? Não é um zagueiro plástico, nunca será. Luizão entrou bem no segundo tempo, porque o Zé Ivaldo deu uma desidratada. Amigo, o calor que estava na Vila nessa noite de domingo, assim, faz tempo que eu não pego um calor desse num jogo noturno. 2 colegas na área de imprensa passaram mal. Um deles desmaiou. Um cinegrafista desmaiou na cabine do lado da nossa. Desmaiou, de calor. Às vezes o cara tá ali na correria, trabalhando 8, 10 horas, não se alimentou direito, não hidratou. Tava insano. Eu fiquei sabendo depois do jogo que dentro do estádio chegou uma hora que acabou a água. A galera comprando água mineral na cantina e tal. Acabou. Vendeu tudo. Quem vendeu água ontem fez um dinheirinho legal. Então, voltando, que mais? No meio-campo, Gabriel Bom Tempo. Amigo, como é que faz com o Rincon e com o Pituca? O Schmidt, me parece hoje, fez um jogo ok, o Schmidt, e me parece hoje uma opção mais segura. E o Gabriel Bom Tempo, cara, bem no apoio, coisa que faltava ao Pituca, fazer jogadas de ataque, eu cobrava isso aqui. Poxa, você tem um segundo volante como o Pituca, que além de não marcar, como por exemplo no lance do segundo gol do Corinthians, onde ele vai recuando junto com o Rincon e vai olhando a jogada ser construída, e uma baita jogada, um belo gol, além de não marcar, é um cara que não apoia. Não ajuda a chegar essa bola no Neymar, não ajuda na construção, não ajuda com um passe-chave, uma tabela com um lateral. O Gabriel Bom Tempo ontem fez isso. Tentou isso e executou isso algumas vezes. Então, eu não tiraria o Gabriel Bom Tempo do time. Versátil no meio-campo. Tassiano no ataque por Tiquinho. A ideia era dar um pouco mais de mobilidade. Mas o jogo não passou tanto pelo pé do Tassiano, por mais que ele tenha feito o segundo gol do jogo. O jogo passou muito pelos pés do Soteldo, do Neymar e do Guilherme. Então, ontem, a ideia de jogar pressionando, sufocando, ela estava lá. Inclusive, o segundo gol do Santos é a prova disso, né? É um bote na saída da Água Santa, o Soteldo pressionando, a bola vai para o Guilherme na linha de fundo, o zagueiro se enrola e o Tassiano, dentro da pequena área, bota a bola para dentro do gol. Vimos o comportamento preservado, mantido, a ideia, a postura, uma certa agressividade no primeiro tempo, com peças que renderam melhor. O Sherman, mesmo cometendo erros, ele cometeu alguns erros no jogo de ontem. Ele performou melhor do que o Léo Godoy, do que a média do Léo Godoy no campeonato. O Gil ao lado do Zé Ivaldo, não preciso nem gastar vela para falar de João Basso, né? É perda de tempo. A dupla de volantes ontem do Santos se saiu muito, muito melhor. Acho que foi o setor onde o ganho foi maior. Muito melhor do que a dupla que vinha sendo escalada como titular. Na frente, não vi tanta vantagem, tanta diferença entre Tassiano, David Washington chegando, é outra parada, campeão sul-americano inclusive, entre Tassiano e Tiquinho Soares, Tiquinho que até entra no segundo tempo. Então, o Caixinha ontem foi premiado pela ousadia,
de barrar, de mudar peças em todos os setores. Ele fez mudanças em todos os setores do time e ele tinha a urgência, ele tinha a necessidade, era um imperativo mesmo. Ou ele fazia essas mudanças, ou novamente o seu jogo, a sua proposta ficaria comprometida por escalar jogadores que não tem condição. Léo Godoy não tem condição, Basso não tem condição, o Pituca de hoje não tem condição. Eu lamento dizer, toda vez eu tenho que dizer isso, porque pode parecer perseguição, tá? Cara, tem nada contra o Pituca, acho que o Pituca tem muito respeito pelo clube, sempre tratou o clube com muito carinho, mas o Pituca entrou no segundo tempo ontem, errou tudo, absolutamente tudo, assim, uma coisa horrenda, assustadora. Faz parte, assim, qualquer profissional tá sujeito a isso, passar uma fase ruim. Eu não sei, cara, o que os caras vivem na vida pessoal, não sei se eles estão passando por um problema difícil de família, de depressão, a gente não sabe, eu só vejo o campo. E infelizmente no campo hoje, o Pituca não é uma opção confiável nem para entrar no decorrer do jogo. Hoje, tá? Hoje, fevereiro. Pode ser que em março, abril, comece o brasileiro, pô, vire outro Pituca, mas a fase atual é terrível, terrível. Bom, o Santos vira líder do grupo, a rodada foi ótima, porque o Guarani perdeu, porque a Portuguesa empatou com os reservas do Corinthians, o Red Bull Bragantino venceu, mas estava atrás do Santos, então o Santos, né, naturalmente ali mantém a posição de início de rodada, e é líder agora, mantém a vantagem, né, em relação ao Red Bull, é disso que eu estou falando. E é líder agora, ele começou a noite como lanterna do grupo, agora ele é líder do grupo, ele depende só dele. Ele pode se classificar até com antecedência na quarta-feira, se ele ganha o jogo do Noroeste e os três perdem, Guarani, Portuguesa e Red Bull Bragantino. Pode acontecer? Pode acontecer. E aí nem precisaria mandar o Neymar para Limeira, né? Aliás, pela informação do Ricardinho Martins, ontem, a preocupação do Santos com o gramado de Limeira é grande. Talvez, mesmo se o Santos não estiver classificado e depender do jogo de Limeira no domingo, talvez o Neymar não vá. E aí eu acho que vale a gente entrar no assunto Neymar. Talvez seja, depois do quinto jogo, o momento de você segurar um pouquinho, né, a minutagem do Neymar, um jogador que está voltando de um ano fora, enfim, com toda a complexidade disso, com toda a dificuldade disso. Ao mesmo tempo que existe a necessidade de pegar o ritmo de jogo, você também precisa dosar a minutagem, as viagens, o desgaste de um jogador de 33 anos, que acabou de vir de um LCA, um ano parado, com temperaturas altíssimas aqui no estado de São Paulo nesse verão, altíssimas, o calor de hoje na Vila foi insano, né, de ontem, e também você precisa olhar a questão de gramado, né? Gramado em Novo Horizonte é um tapete, o Neymar foi lá, jogou, calorzão, beleza, mas um baita de um gramado. Limeira já preocupa um pouco mais. Então, é preciso não esticar demais a corda. Ele precisa de ritmo, ele precisa jogar. Mas essa corda não pode partir. Isso tem que ser feito com muita cautela. E, claramente, nesses dois últimos jogos, pelo menos para mim, não sei se você viu dessa forma, o Neymar teve uma melhora significativa na participação no jogo, na intensidade. Ele ainda não consegue encaixar todos os dribles, ele ainda tenta os mano a mano e perde, né? Ontem ele tentou dar uma caneta no camarada, ele perdeu, ele tentou dar um drible no camarada na ponta esquerda, ele perdeu, mas ainda assim ele foi capaz de fazer uma tabela maravilhosa com o Soteldo, sofrer o pênalti e bater. Ele estava na área no segundo tempo, recebendo um cruzamento da direita, brigando com a defesa, mesmo num carrinho caído, dá um passe, dá uma assistência pro Guilherme fazer o gol. Então é um jogador de uma capacidade técnica indiscutível, mas também é indiscutível que ele está longe do ritmo. Mesmo longe do melhor ritmo, ele ontem fez um gol, deu uma assistência e foi muito importante na vitória contra o Água Santa. E tomou falta de novo, e o William, o volante camisa 5 do Água Santa, perseguiu o Neymar e beliscou o Neymar e deu pancada no Neymar o jogo todo. Não pancada para quebrar, mas fazendo faltinha, minando, em cima e tal. Mas ele está respondendo bem. Eu acho que por um jogador que passou pelo processo que ele passou em 2024, né, final de 23, 2024 inteiro, se apresentar como ele se apresentou nesses 4 jogos, principalmente nos 2 últimos, é uma ponta de esperança. Eu não vou chegar aqui para você e fazer um vídeo querendo te iludir, querendo me empolgar, querendo babar o ovo. Não, porque ele tá voando, veja bem, seleção brasileira. Não acho. Eu não acho que o Neymar tá nem nos 50% daquilo que eu espero que ele possa entregar. Tá longe ainda. Ele mesmo admite isso, ele mesmo diz que precisa ainda de mais alguns jogos. Mas é possível ver uma melhora.
Isso é nítido, é nítido. Agora, o debate sobre seleção brasileira surgiu ontem lá no Último Lance, e eu disse o seguinte, quando o Otávio, a Tainá me perguntaram, pô, convoca agora, vai vir a data FIFA, tem Colômbia e Argentina para jogar em março, o Dorival vai ter que convocar nas próximas semanas aí, tem que convocar o Neymar. Eu disse o seguinte, se o jogo, hoje é dia 17, né? Se o jogo é no final de semana agora, no final dessa semana, ainda em fevereiro, eu não convocaria. Mesmo o Neymar vindo de 4 e talvez 5 jogos consecutivos, como deve ser na quarta-feira contra o Noroeste. Eu não convocaria, porque os jogos serão de um nível técnico alto, seleções fortíssimas, que inclusive ganharam do Brasil na primeira perna da eliminatória, e o Neymar ainda está longe de um patamar competitivo nesse nível. É claro que a vitória ontem teve pontos positivos. É claro que os jogadores que entraram renderam mais do que os que saíram. É claro que a agressividade do time, a pressão alta, tudo isso funcionou e são virtudes, são pontos positivos, mas era o Água Santa. Eu também não posso deixar de fazer essa ressalva. Era o pior time do campeonato. Time que já tomou 20 gols em 10 jogos no campeonato. São 2 gols que esse time toma todo jogo. Time que perdeu os 3 primeiros jogos, precisou trocar de técnico. Enfim, o time é muito ruim. Muito ruim. Mas ok, o Santos até contra equipes muito ruins, como o Velo Clube, por exemplo, o Santos conseguiu a façanha de perder. Né? Então, a gente precisa equilibrar as coisas. Então, voltando ao ponto do Neymar, se a data FIFA é agora, em fevereiro, tinha a menor chance de eu convocar. Esquece, não é a hora ainda. Como a data FIFA é daqui a um mês, e até lá o Neymar pode estar com um ritmo ainda melhor, com uma explosão ainda melhor, com uma recuperação ainda melhor, até a data da convocação, pode ser. Pode ser. Eu ainda acho precoce. Eu não chamaria. Mesmo a data FIFA sendo em março. Em fevereiro, se fosse em fevereiro, esquece. Mas não, nem passaria pela minha cabeça. Ó, estamos de olho aqui, estamos observando, beleza, Ney, fica para a próxima. Em março, eu também acho que não convocaria. Mas a gente precisa levar em consideração o seguinte: Dorival Júnior está pressionado no cargo. O ano de 2024 da seleção brasileira não foi bom. Não foi trágico como o 23, mas também não foi bom. O trabalho do Dorival pouco evoluiu, pouco andou. E ter o principal jogador em termos de talento da seleção disponível, apto a jogar, pelo menos clinicamente recuperado, me faz acreditar que um treinador que está ameaçado no cargo, que está balançando no cargo, que não está convencendo no cargo, vai querer convocá-lo assim mesmo. Então eu acho que as chances são boas do Neymar ser convocado, caso ele não se machuque até lá, tomara. Mas eu, nesse momento, não faria isso. Acho que ainda é o estágio muito inicial desse processo de recuperação do Neymar. Até por isso, eu acho que, claro, né? Você não vai encontrar bom senso em todas as análises, né? Você vai encontrar, às vezes, análises que vão levar para o lado pessoal, vão levar para o lado da torcida, vão querer tirar uma chacota, tirar um sarro. Mas, por exemplo, o Santos eliminado, caso aconteça. Acho que o Santos vai classificar. Mas o Santos eliminado, deu tudo errado nos 2 últimos jogos e o Santos não passou. A culpa não é do Neymar. Ah, o Santos classificou graças ao Neymar. Não, o Neymar contribuiu, está contribuindo para isso. Mas você tem um Soteldo que hoje foi muito bem, ontem foi muito bem. Você tem um Guilherme com 9 gols no campeonato. Esse sim tem sido mais decisivo. Esse é o jogador mais decisivo do Santos no campeonato. Você tem o Brazão, que é, apesar das bolas aéreas, de como o time está sofrendo defensivamente, não fosse ele, a coisa estaria pior. Certamente estaria pior. Então, assim, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Se o Santos classificar, não é porque o Neymar chegou e não, mas ele está contribuindo. Ele está contribuindo. Só que ele está numa recuperação. E se o Santos for eliminado, tá vendo para que trouxe o Neymar? Olha aí, ó, afundou o time, eliminado. A gente tem que ter um pouquinho de honestidade na hora de fazer a análise, né? Um pouquinho de calma, um pouquinho de ponderação, menos fígado, não levar tanto em consideração as preferências pessoais ou as rejeições, que no caso do Neymar são muito grandes, né? É um estágio inicial de recuperação, mas eu gostei do que vi. E fica ali uma esperança para o Santista, né? Quando você vê o Neymar em campo, quando você vê o Neymar tentando um drible, né? Sofrendo um pênalti, fazendo uma tabela, uma cavadinha maravilhosa como ele fez para o Guilherme no primeiro tempo, um pecado o Guilherme ter furado ali na finalização, você fica pensando, meu amigo,
Esse cara tá no 4º jogo depois de 1 ano machucado e tá jogando desse jeito e assim, e consegue esporadicamente, né? Ele ainda não joga 90 minutos no nível alto, mas um ou outro lance ele consegue fazer um negócio diferente. Imagina esse cara 50, 60, 70% do que ele já foi um dia. Eu acho que é nessa esperança que o santista tem que se apegar, porque é um cara muito diferente, né? Não resta dúvida que é muito diferente. E não só o santista vai se apegar, mas o técnico da seleção brasileira também, não resta dúvida. Para fechar o vídeo, explicando de novo, eu adoraria fazer um vídeo hoje dividido em temas e falar e fazer uma análise também do clássico Palmeiras e São Paulo, mas eu só vi o primeiro tempo do clássico no celular, dentro da cabine, e assim, eu ficava com o Formiga do lado falando, cara, o São Paulo não passou do meio campo. Ô, Formiga, o Palmeiras não criou nada até agora, assim, uma coisa horrorosa o que eu vi do primeiro tempo, e pelo que me disseram, o segundo tempo foi igual, né? Protestos da torcida do Palmeiras depois do jogo. O São Paulo foi lá para arrumar um empate. A torcida continua insatisfeita com o trabalho do Zubeldia, né? Isso não vai mudar. Eu acho que é um trabalho que já está caminhando mesmo para o fim, infelizmente. Infelizmente, assim, infelizmente você tem que... Não estou triste porque o Zubeldia não vai sair ou não vai sair, não é isso. Mas assim, é que você vai vendo aquela coisa do fim de feira, que é péssimo, né? É melhor acabar logo. Mas... Enfim, eu acho que o São Paulo, o trabalho do Zubeldia está vivendo um fim de feira. Finzinho de feira, xepa da feira. É só uma questão de saber quando é que vai acabar a caixinha de laranja aí. Gosta de laranja? É só isso. E o Palmeiras viu ontem o torcedor muito irritado, protestando contra a presidente do clube, Leila Pereira, protestando contra o Anderson Barros, pelo planejamento, pela falta de mais reforços. Chegou o Facundo, chegou o Paulinho, mas e aí, cadê o 9? Não vou nem voltar nesse assunto aqui que é batido. O que eu acho? O torcedor do Palmeiras é muito exigente? É. Mas, às vezes o torcedor passa do ponto nas críticas a Leila, ao Abel? Acho que passa. Mas vamos falar a verdade? O Palmeiras, com o faturamento que tem, com a organização que tem, com a credibilidade no mercado que tem, não pode se contentar em chegar e falar, tá difícil, né, esse camisa 9, então deixa pra lá. Não pode, porque o Palmeiras tem essa necessidade e ele tem capacidade de buscar no mercado. Por mais que não seja tão fácil, não dá em árvore camisa 9 que faz 30 gols por ano. Não é fácil achar, mas para o Palmeiras tem que ser menos difícil do que para os outros. Para um clube organizado, estruturado, modelo, que fatura na casa de bilhão, tem que ser menos difícil. Não pode ser tratado como algo impossível, inimaginável, inalcançável. Esse eu acho o erro da presidente do Palmeiras, um erro de discurso, não só de ação, mas um erro que já começa no discurso e que vai irritando o torcedor que está vendo as necessidades em campo. E aí, para piorar, o Maurício ontem machucou com 2 minutos de jogo, um problema no ombro, o principal jogador do time no ano, se machuca no início do clássico e pode ficar fora da reta final. Então, eu entendo que às vezes há exagero da torcida do Palmeiras, de parte dela, mas nesse ponto, o torcedor está correto sobre o planejamento na temporada, sobre investimentos. Vou repetir a ladainha aqui. O Botafogo gastou os tubos em 2024, foi campeão brasileiro e da Libertadores. Está todo mundo gastando, cara. A brincadeira tá cara. Quem não investe fica para trás. Quem não investe é superado pelo amiguinho, pelo concorrente, pelo co-irmão que gastou mais. E o Palmeiras tem condição de gastar. Não é gastar de forma irresponsável, mas para suprir as suas necessidades. E elas estão claras. O Abel ontem na coletiva falou, precisamos repor. Perdemos o Vitor Reis, precisamos repor. Tem que ir atrás. Saiu o Rony, precisamos de mais um cara para a posição. E ele tá certo. Agora, tem um ponto aqui sobre o título paulista, que é uma fala que ele dá uma cutucada nos rivais sobre vencer, a importância de vencer o Campeonato Paulista. Então, o Abel chegou um momento na coletiva que ele falou assim, olha, se for ver bem aí, esse título paulista é muito mais importante para equipes como o Corinthians, o Santos, que não estão ganhando há muito tempo, do que para nós, para o Palmeiras. O que eu penso nessa fala? No conteúdo, essa fala não está de toda errada. Sejamos francos aqui. O Palmeiras é um time que ganhou nos últimos anos 2 Libertadores da América,
Ganhou mais de uma vez o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, tá ganhando muita coisa. O Palmeiras é o atual tricampeão estadual. O Corinthians não ganha o Campeonato Paulista desde 2019. O Santos não ganha o Campeonato Paulista desde 2016. Então, no fundo, não tem uma inverdade nisso aí. O Palmeiras ganha 20, o Paulista. Em 21 ele chega na final de novo, perde para o São Paulo, ganha 22, 23, 24. E esse é o título menos importante. No ano passado, o Palmeiras só ganhou o Campeonato Paulista, caiu nas oitavas da Copa do Brasil, caiu nas oitavas da Libertadores, foi vice-campeão brasileiro, foi vice-campeão da Supercopa do Brasil, e todo mundo disse que o ano foi ruim. Quer dizer, todo mundo, né? Muitos disseram que o ano foi ruim. Alguns disseram que o ano foi ruim. Porque o Campeonato Paulista, de fato, para um clube que chegou no patamar que o Palmeiras chegou, vira prêmio de consolação. Tá, beleza. O que veio junto? Ah, ganhou o Paulista, mas ganhou a Libertadores. Show. Ganhou o Paulista, mas ganhou o Brasileiro. Ah, beleza. Ganhou só o Paulista. Ah, não. Porque o Palmeiras está nesse patamar. Então não está de todo errado. Para o Santos, então, meu Deus do céu, ganhar um título, ganhar um Campeonato Paulista, o Santos não ganha nada desde 2016. Nós estamos falando de quase uma década. É uma fila enorme, um clube que foi parar na segunda divisão. Nossa senhora, ganhar um Campeonato Paulista é pra galera ir pra rua mesmo comemorar. Claro que é diferente. Agora, além de não ser elegante partido de um treinador, de um co-irmão, tem a coisa do momento em que essa fala é proferida. Então, vocês vão lembrar do meu vídeo da quinta-feira, quando eu analisei a crítica que o Neymar fez à bola do Campeonato Paulista. O que eu disse aqui? O Neymar pode até estar certo na crítica. Outros criticaram, o Felipe Luiz do Flamengo criticou, até o pessoal do Corinthians também, o Hugo Souza criticou depois do jogo. A bola talvez seja ruim. O problema é você fazer uma reclamação como essa depois que você perdeu um jogo. Fica parecendo justificativa para a derrota. No caso dessa fala do Abel, depois de um tropeço no Clássico, onde ele perde a chance de entrar na zona de classificação, onde ele fica num panorama, num quadro delicado de não depender só dele faltando 2 jogos. O risco de eliminação é real na primeira fase. O Palmeiras pode ser eliminado na quinta-feira. Falar sobre isso, tratar como, beleza, a gente quer ganhar o Campeonato Paulista, a gente quer o Tetra, mas talvez é mais importante para os outros do que para nós. Fica parecendo uma desculpa antecipada, uma justificativa antecipada por uma eventual não classificação. Esse é o ponto-chave para mim. Não acho que no conteúdo a fala esteja, a leitura, a percepção esteja de toda equivocada. Não acho. O problema é o momento em que você diz isso. Você acabou de tropeçar no Clássico, você está ferrado na matemática do campeonato, a situação está delicadíssima. Eu quero, mas os outros querem mais, os outros precisam mais do que eu, não preciso tanto. Não soa legal. Não soa legal e, infelizmente, para muitos vai soar como a desculpinha, porque não vai ganhar, já sabe que não vai ganhar, já sabe que não vai classificar. Eu não sei, eu acho que o Palmeiras ainda pode classificar. Inclusive, na quinta-feira eu estarei lá no Allianz Parque, eu vou narrar Palmeiras e Botafogo pela TNT e pela Max, um jogo que ganhou uma importância gigantesca, virou um jogo de pressão para o Palmeiras, porque o risco de eliminação com uma rodada de antecedência existe. Basta os dois ganharem e o Palmeiras não ganhar do Botafogo. E aí? E o Palmeiras perde pro Botafogo dentro de casa? Enfim, pode acontecer? Pode acontecer. Empata com o Botafogo, a Ponte Preta ganha o jogo. Enfim, é um panorama delicado pro Palmeiras e na quinta-feira a TNT e a Max mostram esse jogo a partir das 6h45 com absoluta exclusividade. Ok? Like no vídeo se você ficou até o final. Espero que você tenha compreendido aí a temática do vídeo, o rumo do vídeo, o horário que eu estou gravando, quase 2 da manhã. Preciso dormir agora um pouquinho. Você já deve estar almoçando, ou deve ter terminado o seu almoço. Aproveite bastante a sua semana, a sua segunda-feira. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.